Queria agradecer e dar início, então, à defesa de mestrado da Eduarda Lemos Rodrigues, agradecendo a presença da banca, o Luiz Nascimento da Petrobras, o Lucas Bueno, da Universidade Federal de Santa Maria, no campus da UFSM Cachoeira, e o Renan, que aqui ele aparece como co-orientador, mas ele foi muito mais do que um co-orientador, ele foi um orientador, efetivamente, da Duda. Então, eu agradeço a parceria de todos vocês, de todos que estão presentes na defesa, e a gente passa, então, à apresentação da Eduarda. Pode falar o título, Eduarda, e daí começar a tua apresentação, tá bom? Tens entre 40 e 50 minutos para fazer. Certo. Eu sou a Eduarda, orientada pelo professor David e pelo Renan. Meu trabalho é intitulado como o impacto da irregularidade longitudinal de pavimentos asfálticos sobre o consumo de combustível e a emissão de CO2. Okay. Certo. Então, a apresentação do meu trabalho, ela será dividida em 5 tópicos, né? A introdução, uma revisão bibliográfica resumida, aí a sua metodologia, os resultados e as análises realizadas, e, por fim, as considerações finais. Então, uma pequena contextualização que eu trouxe aqui na nossa introdução. A gente sabe que as rodovias, elas são responsáveis por boa parte do transporte, quanto de cargas, quanto de passageiros, e, sendo assim, elas necessitam estar em boas condições, né? Essa boa condição, ela vai viabilizar uma boa economia para o país, além de segurança e conforto ao usuário. Falando tecnicamente, essa boa condição é a condição funcional do pavimento. Essa condição, na verdade, é um parâmetro que é conhecido como irregularidade longitudinal, que ele é representado pelo IRI, né, em metros por quilômetro. Essa irregularidade, ela afeta em termos de custos, efeitos sociais e ambientais. Esses custos, principalmente em custos operacionais dos veículos, e que seria a deterioração do próprio veículo e, principalmente, o consumo de combustível. Consumo de combustível esse que tem relação com a combustão do veículo e, consequentemente, com a emissão dos gases de efeito estufa, sendo o principal o CO2. Então, o objetivo da pesquisa foi avaliar o impacto da irregularidade longitudinal de pavimentos asfálticos sobre o consumo de combustível e a emissão de CO2, tendo esses 4 objetivos específicos. Então, na nossa revisão bibliográfica, eu dividi ela em 3 itens: a regularidade, o consumo e as emissões. Né? Em relação à regularidade, o conceito dela, segundo DENIT, segundo diversos autores, é o somatório dos desvios da superfície de um pavimento em relação a um plano de referência do projeto geométrico. Que essa irregularidade, ela afeta na dinâmica do veículo, em efeitos de dinâmica das cargas, qualidade de rolamento e na drenagem da superfície da via. Atualmente, as avaliações são por perfilômetros a lasers e por aplicativos de smartphones. E, como eu disse anteriormente, tem o índice, né, que é o Índice Internacional de Regularidade, que é o IRI, mas também tem o QI. Até um tempo atrás, acontecia a conversão, que é o QI igual a 13 vezes o IRI. Mas já faz alguns anos que não está sendo indicado essa conversão. Para valores mínimos iniciais, as concessionárias devem atender números menores ou iguais a 35 contagens por quilômetros, ou, em relação ao IRI, menor ou igual a 2,7 quilômetros,
que em relação a NIT 2011 seria uma condição de trafegabilidade irregular. Então, o IRI, ele contribui no diagnóstico da situação atual do pavimento, indica a condição da segurança e drenagem da via e, principalmente, prevê o desempenho funcional do pavimento. Esse desempenho, essa previsão, também ela pode ser vista em alguns modelos que calculam a previsão da regularidade do início até o fim da vida útil do pavimento. Aqui eu trouxe 8 modelos que medem essa regularidade e a gente destaca o do software HDMI4 e o do Bueno de 2019. O motivo do destaque, principalmente do modelo do Bueno 2019, nossa banca, ele possui dois tipos de modelos, um empírico e um mecanístico empírico, que correlaciona dados de campo com o laboratório. E também, né, por empregar dados mais atualizados e condizentes com as condições nacionais. Em relação ao combustível, é interessante a gente entender o que é mais consumido. E sim, os derivados ao petróleo, ou seja, a gasolina e diesel são os mais consumidos pelos usuários. Os fatores que influenciam no consumo de combustível são esses 6: a viagem, o clima, as características do veículo, as rodovias, o tráfego e a condução. Ou seja, as rodovias, então a irregularidade, como eu já falei antes, está presente nessa interação do consumo de combustível. Aqui a gente traz esses dados em que mais de 50% do consumo de combustível é influenciado pelo arrasto dinâmico, em que depois 25% é influenciado pela resistência de rolagem. Resistência de rolagem essa que depende da condição funcional do pavimento, ou seja, o IRI, ele está bem presente nesta influência do consumo de combustível. Então, novamente foi realizada a busca de modelos. Aqui eu apresento 16 modelos e a gente destaca o modelo do software HDMI4, que posteriormente eu vou explicar alguns dos motivos. Aqui em cima, então, tem 9 parâmetros que estão presentes nos modelos. A gente destaca o veículo, né, a característica do veículo, que está presente em praticamente todos os modelos, e o IRI. Foi realizada também uma comparação entre esses modelos de consumo de combustível, em que foram realizados entre esses modelos, não foi possível fazer com todos, variando de 1,13 a 12,84, utilizando as mesmas características e parâmetros nessas comparações. Aqui, então, é para automóvel, o HDMI4 é esse vermelhinho, caminhão, e aqui para caminhões semi-reboque. Aqui a gente percebe que o do J-Pot extrapolou, né, o consumo. Então, aqui a gente deu um zoom a mais para conseguir ver a variação entre os modelos. E aqui está o do HDMI4. Então, o motivo que eu destaco ele é, além dele ser mecanístico empírico e empregado mundialmente, o aumento do consumo, né, ele foi variando com o crescimento do IRI, em 24% com automóvel, 12% com caminhão, 18% com semi-reboque. Então, foi se mantendo regular e também os valores obtidos, eles demonstraram ser factíveis. E também foi observado durante a busca dos modelos em que, a partir de um certo momento, foi encontrado bem mais calibrações em relação ao modelo do software do que novos modelos. Em relação à emissão do CO2, é interessante a gente entender um pouquinho antes sobre o efeito estufa, né? Que ele é um efeito natural, né? É um conjunto de gases ao redor da superfície do planeta Terra em que permitem uma temperatura estável para a superfície, né? Permitindo a existência na vida
do planeta. Esses gases são o dióxido de carbono, metano e o dióxido nitroso. Só que, com a intervenção humana, ou seja, deixa eu até mostrar nessa imagem aqui, a partir de 1850, onde mais ou menos ocorre a primeira evolução industrial, ocorreu um grande aumento dessa temperatura. E esse aumento tem a ver com a intervenção humana. Então, por causa dessa intervenção e desse aumento artificial dos gases, a gente está percebendo, né, esse aumento na temperatura anualmente. Em relação à intervenção humana, 75% é em relação ao setor de energia. Esse setor de energia ele é dividido em subsetores, sendo os principais os transportes, construção e o consumo de eletricidade. Em relação aos transportes, 70% é em relação aos transportes rodoviários, em que essa parte da energia ela é dividida em 3 níveis, em relação à energia para veículos motorizados, não motorizados, e em relação à construção e manutenção das pistas rodoviárias. Também, a parte do nosso estudo está dentro dos veículos motorizados, em que entra a energia empregada para a produção do combustível e do próprio veículo e, né, o que é o realmente estudo, o próprio uso do veículo. Aqui a gente tem um gráfico em que apresenta esse aumento das emissões de 1990 a 2021. A gente vê uma queda em 2020 que tem correlação com a pandemia. Então, também é interessante a gente entender como é que funciona o motor, né? Porque a emissão de CO2 que a gente está estudando é da combustão veicular. Em relação aos veículos, quanto de passeio quanto comercial, eles utilizam motores de combustão interna, ou seja, tem o de ciclo Otto e o motor a diesel. O de ciclo Otto é para combustíveis de gasolina e o diesel de diesel, né? Entra o ar e o combustível e sai gases queimados, o trabalho, né, que é a energia, e a perda de calor. Essa é a combustão incompleta. Se fosse a combustão completa, seria só o trabalho, né? Seria só a energia. A diferença até do motor Otto e do motor a diesel é que no motor Otto é injetado já na admissão, né, que é a primeira fase, o combustível. E aí a compressão ela acontece com ar e com combustível. Já no motor a diesel ocorre a compressão só do ar e depois na admissão, na expansão que é injetado o combustível. Isso faz com que o motor a diesel tenha um aumento na potência, uma maior eficiência na combustão e um menor consumo de combustível. Sim, tá certo isso. O motor a diesel ele vai consumir menos que o de gasolina. Mas aí a gente pode se perguntar, mas o caminhão consome bem menos que um carro. Mas é que, como eu mostrei anteriormente, outros fatores influenciam, como as características, né, do veículo. Né? O caminhão ele é muito mais pesado que um carro. Por isso que ele vai consumir mais, mas não por causa do seu tipo de motor. Também foram buscados modelos de emissões de CO2, foram encontrados 11, né, produzidos aqui faltou, mas é 2015, não sei o que ocorreu. Produzidos por instituições, organizações, em que todos trouxeram o mesmo conceito. Para a emissão de CO2 da combustão veicular, é utilizado o conceito da combustão completa. Ou seja, quando eu mostrei... Acho que eu passei, perdão. Opa, aqui. Quando eu mostrei esta parte, não considerava
os gases queimados, ou seja, o único gás é o CO2, né? Porque entra o ar e o combustível, e na combustão completa é para sair só o oxigênio, a água e o CO2. Mas por causa por não ser 100% de trabalho, vai ter gases de escapamento. Só que esses gases de escapamento não tem nada a ver com CO2. Por isso que a emissão de CO2 vai utilizar só o conceito da combustão completa. Então, vai ser só multiplicado por um fator de emissão. Esse fator de emissão, então, das principais organizações, instituições, esses são os valores para gasolina e para diesel, e, então, a média, que vai ser utilizada posteriormente na nossa metodologia, tem para gasolina 2,4 e 2,7 para diesel. Como é que foi realizado o projeto, então? Primeiramente, foram caracterizados os pavimentos, né, em relação às suas estruturas, as propriedades. Após, foi analisado o desempenho do pavimento e dimensionado através do software FlexPave. E assim, foi prevista a regularidade com o modelo mecanístico empírico do Bueno. E assim, posteriormente, foi caracterizado o tráfego. E, utilizando o software HDM4, foi previsto o consumo de combustível e elaborado uma equação de combustível restrita somente à regularidade, para, assim, determinar o consumo de combustível, determinar a emissão de CO2 e realizar algumas análises, principalmente em relação ao IR inicial e ao tipo de mistura utilizado. Então, para a estrutura, foi utilizada essa estrutura base, com 20 centímetros para a subbase, que foi utilizado macadame, e 15 centímetros para a base, que foi IBGS. Foram utilizados materiais típicos da região central do Rio Grande do Sul, e 2 tipos de concreto asfáltico, com CAP 5070, elaborado por Possebon 2021, e o modificado com polímero 6085, elaborado por Oliveira 2019. Então, foram utilizados estas propriedades para o dimensionamento, em que vou dizer daqui a pouco os critérios utilizados para o dimensionamento. Dimensionamento, eu digo, do concreto, do revestimento asfáltico, da espessura do concreto asfáltico. Então, teve as propriedades em relação ao tipo de modelo em relação à viscoelasticidade, que foi do modelo sigmoidal. Teve também a superposição tempo-temperatura pelos coeficientes de Arrhenius. Teve a evolução do dano com alfa. Teve o desempenho à fadiga da curva C versus S com os valores exponenciais, e também a curva de critério de falha com o gama e com delta, quanto para o MP quanto para o CAP. Os critérios, então, foram com um período de 10 anos de vida útil, com números N de 1N a 6, 1N a 7, 5N a 7 e 1N a 8, uma taxa de crescimento de 3%, e o tipo de vias do sistema arterial principal, em que, olhando na tabelinha do Medina 2023, o critério de ruptura será de 30%, com uma confiabilidade de 95%. Então, foram considerados esses 8 cenários. Para a análise do desempenho e dimensionamento, foi utilizado o software FlexPave na versão LVCD 1.0. Inicialmente, é informado algumas informações gerais, né, o período, o que a gente vai analisar, que é a fadiga. Aí, posteriormente, é indicada como é que será a estrutura do nosso pavimento, o subleito, a espessura desse subleito, o módulo elástico, o coeficiente de Poisson, que eu mostrei anteriormente. Isso também para a subbase,
que daí a gente sempre vai mudando o tipo de material e a base, né? Mudando a espessura e o módulo elástico. Para o concreto asfáltico, após a gente mudar o tipo de material, é interessante a gente verificar se esse tipo de material está sendo considerado como viscoelástico com dano, e também se o módulo dinâmico é do tipo com a curva mestra. Estando ok isso, é possível colocar os coeficientes e propriedades da mistura. Após, temos o item do clima, em que foi considerado para a cidade de San Diego por possuir semelhanças com a região sul e sudeste do Brasil. Esse clima ele é para todos os dias do ano, separados de hora em hora. Temos o tráfego também, que aqui a gente considera o tráfego médio anual. Aí a taxa de crescimento. Aqui é um fator mensal, que foi considerado um para todos os meses, e aqui um fator diário, horário, né, que para cada hora a gente considerou, segundo o Nascimento 2015, e que ele chegou nesses resultados através para manter em relação à temperatura do pavimento. E aqui a velocidade, né? Como é o tipo de veículo, o tipo de veículo que a gente está considerando. A forma também que vai ser a saída dos resultados, né? A gente vai utilizar essa malha de 32 pela espessura, né? A gente caracteriza aqui. E nesta parte a gente retira os resultados, né? A gente coloca rodar e retira. A gente exporta quanto em tabela, quanto o gráfico, e a gente vai extrair para os meses que a gente precisa, primeiramente para o dano, para a área trincada, que é 1, 6, 12, 24, 60, 90 e 120. Com esses valores, a gente vai ter o dano. Esse dano, ele é colocado na função de transferência de nascimento e a gente consegue calcular essa área trincada. Mas como a gente está trabalhando com uma área trincada com uma confiabilidade de 95%, a gente precisa fazer este cálculo, em que a gente vai, esse CA previsto é o CA que saiu direto, que foi do dano acumulado à fadiga direto do FlexPave, que a gente calculou ali, mostrado nesta parte aqui, que seria esse dano. E creio que é isso. Para a previsão da regularidade, a gente utilizou, então, um modelo mecanístico empírico, que utiliza esta fórmula, em que tem como parâmetros a regularidade inicial, em que a gente considerou 1,8, conforme Pave e Bueno, os dois de 2019, em que eles mostram em que é possível iniciar um pavimento com 1,8 e que não vai ter nenhuma alteração nos custos, e somente com algumas alterações na qualidade executiva. Também foi com um IR inicial de 2,0, conforme o DENIT 2024, e uma regularidade inicial de 2,7 metros por quilômetro, de acordo com o DENIT 2006. Isso foi feito a fim de comparar a influência do IR inicial no consumo de combustível e nas emissões. O dano é o dano que a gente tirou, né, para cada ano, ou seja, para 12, 24, até 120 meses. E aqui a idade em meses, né? Sempre foi considerado em relação ao 12º mês de cada ano. A gente está... Antes eu comentei que seria com... né, teve como critério de dimensionamento 4 números N. Só que
para o consumo de combustível, enfim, a gente vai precisar dividir eles em relação à classe de veículos e a quantidades. Então, a gente vai ter que transformar esse número N em um volume diário médio. Primeiro, então, foi necessário pegar esses 20 trechos da rede que a gente tem, formada pela FSM, pela COP, pela URGS, pela USP, pela UFC, o FCG e o FG também, em que eles utilizavam a contagem do DENIT 2006, com destes códigos, e assim a gente tem a quantidade, que daí foi realizada a quantidade média de cada veículo, sendo que para a pesquisa a moto não foi considerada, carro e os veículos utilitários foram considerados como automóvel, ônibus até caminhão médio 4C considerado como um caminhão pesado, médio, no HDM4 ele é considerado como caminhão pesado, que foi o que a gente considerou, e os outros como caminhão semi-reboque, um caminhão articulado. Então, a gente ter o VDM, a gente utilizou a equação do número N, utilizando os fatores fator de veículo, fator de frota, sentido, e com tendo isso, a gente teve o total para cada número N. Só que a gente precisou dividir para as 3 classes que a gente está considerando. A gente também, a partir dos valores dos trechos em que nos permitiram ter esses fatores, a gente teve a participação do tráfego, em que, com essa porcentagem, a gente conseguiu calcular quanto de automóvel, caminhão e caminhão semi-reboque tinha para cada número N. Posteriormente, para o consumo de combustível, a previsão dele, a gente utilizou o modelo do software HDM4. Então, aqui é a página inicial dele. Aqui foi realizada um novo projeto. Os veículos, então, padrões são esses, do software em que foram esses utilizados. Aqui foi criado a frota. Aqui foi iniciado o projeto, em que a gente coloca o período. Aqui a gente descreve como é que vai ser esse pavimento típico que a gente vai utilizar. Então, como é que foi realizado? A gente pegou o VDM para cada classe de veículo citada anteriormente. Então, para o N1 na 6, teve aqueles valores de VDM para cada. A gente condicionou em um IRI, nessa parte aqui, de 1 a 4, variando de 0 a 5, ou seja, 1, 1 e 5, até chegar a 4. Ok, a gente fez isso para o N na 6, N1 na 7, mudando 8 vezes o IRI. Após isso, para cada situação, foi salvo o projeto e colocado a rodar. Assim, a gente tem os resultados que a gente retirou de tráfego, né, que temos o VDM e a taxa de ocupação que a gente ocupou, e em relação a parte dos efeitos para os usuários, a gente retirou o consumo de combustível e a velocidade. Com esses resultados extraídos, a gente conseguiu ver que para o maior tráfego, ou seja, com número N de 1 a 8, a gente não teve uma saturação da via, ou seja, não chegou a 100% da taxa de ocupação. Então, se nem no N1 e na 8 chegou, nos outros também não. Em relação à velocidade, a gente percebeu que no 1 e na 7, a velocidade se manteve constante. Porém, no 5 e na 7 e 1 e na 8, a velocidade reduziu, mas o consumo de combustível continuou aumentando. Isso para automóveis, caminhões e caminhão semi-reboque. Desta forma, para restringir os resultados de relação do consumo só com a irregularidade, foram utilizadas somente as equações
extraídas do número N1ENA7. Como é que foi realizada? A gente tinha os valores de consumo e os valores de IRI. A gente, então, gerou esses pontos em um gráfico e criou a linha de tendência. Foi uma linha de tendência linear por... Perdão. O R ao quadrado ser mais perto de 1 em relação às outras linhas de tendências geradas. Para automóvel, então, tivemos esta equação. Para caminhão, esta equação. E para caminhão semi-reboque, esta equação. Para a estimativa, então, a gente utilizou as equações citadas agora há pouco. O VDM mostrado também ali na parte da caracterização, em que foi calculado também o consumo anual para cada ano. Então, a gente utilizou esta equação em que a gente desconsiderava, foi calculado o consumo para o ano 1. Depois, no ano 2, só que daí no ano 2 a gente teria que extrair do número do ano 1 e, consequentemente, assim até o ano 10, para a gente ter o consumo de cada ano. Após, a gente também estimou a emissão de CO2, em que foi pego essas equações e multiplicado pelos valores de o fator de emissão da gasolina e do diesel médios calculados ali na revisão bibliográfica. Então, ficaram essas equações. E, por fim, né, foi feita uma comparação em relação ao IRI inicial e ao impacto da mistura asfáltica no consumo de combustível, nas emissões de CO2 e nos custos, em que esses custos, o preço da gasolina foi considerado R$ 5,99 o litro e do diesel R$ 6,21, e o preço do crédito de carbono foi de R$ 416,15. As estruturas dimensionadas. Para a CA, CAP 5070, a gente teve espessuras de 7, 10, 14,5 e 16 centímetros. Já para a MP, 4, 5,5, 10,5 e 11 centímetros. Esses foram os danos encontrados para a área trincada. Aqui está os valores de IRI anuais para o CAP 5070 e aqui para o AMP 6085. Aqui a gente consegue perceber a grande semelhança, né? E isso acontece porque foi dimensionado com os mesmos critérios. Então, teve algumas diferençazinhas por causa, né, como a gente consegue perceber aqui, por causa da área trincada, do dano encontrado, né? Área trincada não, do dano encontrado. A gente consegue também, então, perceber em relação à condição de trafegabilidade DENIT 2011, em que ambas as misturas mostraram ser equivalentes em relação às condições de trafegabilidade. Em relação ao consumo de combustível, como as equações são iguais do automóvel, para os automóveis são sempre iguais, para o caminhão e para o caminhão semi-reboque também. Aqui estou só mostrando como é que foi o consumo unitário para o caso de IRI inicial 2,7, N1ENA7 para o CAMP 6085, para o automóvel, caminhão e caminhão semi-reboque. Ou seja, conforme o aumento dessa regularidade, teve o aumento do consumo de combustível. Aqui eu estou apresentando, então, o total do consumo para as duas condições, as três condições de IRI, para os dois tipos de misturas, para o ENA6, o ENA7, a gente consegue perceber que teve uma diferença, por exemplo, aqui no 6085 foi um pouco maior, mas aí tem relação também lá que vem da regularidade, que vem lá do dano,
mas a gente consegue perceber que teve uma diferença em relação aos íris iniciais no consumo, né? Aqui a gente consegue fazer a comparação aqui da gasolina, em que eu peguei esse 3.950 menos 3.928. Opa, aqui, 3.930, né? Então, por 50,70 com 50,70, 60,85 com 60,85. Né? Isso para cada número N, quanto para a gasolina, quanto para o diesel. Para as emissões da combustão dos veículos, foi feita a mesma análise, né? Teve as mesmas observações. A gente consegue perceber que com o IRI inicial 1,8 teve uma emissão bem menor que com o IRI 2,7. Aqui em toneladas, é dessa diferença do 2,7 com 1,8 em relação às misturas e ao número N. E aqui os custos, né? Os custos em milhões, né? Essa está representado nessas imagens, em que a gente, né, visualizando em um número N de 1N a 8, a gente chegou quase 1 milhão de diferença. Sempre frisando que eu estou trabalhando com 1 quilômetro. Para a parte do sequestro de carbono, porque a gente não pode contabilizar toda a emissão, né? É, na verdade, a diferença. Então, eu utilizei em relação a 50-70, IRI inicial de 2,7, em que a gente teve esse ganho, né, de 2.000, aqui 20.000, né, chegando a 200.000 aproximadamente, só por causa desse sequestro, só por utilizar uma irregularidade inicial menor. E também, aqui eu vou apresentar para vocês os resultados em relação ao efeito do tipo de mistura. O que foi realizado? Foi pego a espessura do CAP 5070 e dimensionado para o AMP 6085, ou seja, a gente já encontrou áreas trincadas bem menores do que as encontradas para o 5070, tendo esses valores de dano. Essas foram as irregularidades encontradas. Essa foi a evolução da irregularidade, a gente consegue perceber, o azulzinho é o do 5070, em que em todas as situações teve uma irregularidade maior. Aqui eu estou trazendo a condição da trafegabilidade, em que a gente percebe que para o CAP 5070 já chegou em ruim, para o AMP se manteve irregular, porque ele inicia irregular, né? Senão teria sido boa, como as outras condições, se não fosse já uma condição regular. Para o consumo, a gente já consegue ver diferença em todas as situações. Aqui eu trouxe em relação à porcentagem do 2,7 para as outras misturas, né? Então, teve essa diferença, né? Essa redução do consumo de combustível, quanto para gasolina, quanto para diesel, no 60,85, principalmente com IRI 1,8, mas se a gente for ver, em relação ao mesmo tipo de IRI inicial, em relação ao mesmo tipo de irregularidade inicial, já teve uma redução só por causa do tipo de mistura. Aqui a gente consegue ver em litros essa diferença. Aqui eu estou apresentando em relação ao IRI inicial 2,7 do 5070 com o IRI inicial de 1,8 do AMP 6085. Aqui as emissões acontecem a mesma coisa. Aqui está a porcentagem, e a gente percebe uma diferença. A gente observa, nossa, chegou em menos de 1%, certo? Mas 521 toneladas em 1 quilômetro, sendo que a nossa malha viária chega em mais de, que eu me lembre, mais de 100 mil quilômetros pavimentadas. Então,
realmente tem uma grande diferença. Aqui, em relação ao custo, né, do consumo de combustível, deixa eu mostrar aqui, só em relação a utilizar uma regularidade inicial de 1,8, em que já foi mostrado em que não muda nada nos custos, é só ter um cuidado a mais no momento da execução do pavimento, e utilizando um concreto asfáltico modificado com polímero, ao invés do convencional, a gente tem uma redução de 1.200.000. Da mesma forma, a gente consegue ver para o sequestro de carbono, em que a gente tem 200.000 de ganho se a gente utilizasse esse tipo de mistura com esse tipo de irregularidade inicial. Então, nas considerações finais, a gente pode observar que quando um pavimento ele é dimensionado com os mesmos critérios, em relação ao consumo e à emissão de CO2, não vai ter diferença, mas sim em relação aos valores de irregularidade inicial dessa própria mistura. Mas, se a gente utiliza a mesma espessura na mistura, a gente consegue observar, né, os valores de quanto de emissão, quanto de consumo né, dessa redução. E essa redução, ela proporciona questões até ambientais e de custos, né, para os usuários. Não sei se deu certo o tempo. De mim seria isso. Eu gostaria muito de agradecer a todo o grupo do GEPASV, a todos os integrantes, até porque a minha pesquisa ela é uma continuação de muita pesquisa atrás. Teve a mistura das gurias, em que eu tirei os valores da dissertação da Victoria, teve os conhecimentos adquiridos quanto da regularidade do Bueno, quanto os do Nascimento em relação ao LVCD. Então, eu sou grata à COP, à Universidade de Norte Carolina, à Petrobras pela bolsa, a todos, principalmente aos bolsistas que participaram, a André, o Leônidas, agora no final a Bela e a Joana, a minha família, e principalmente ao David e ao Renan, que sempre acreditaram em mim, sempre estiveram ao meu lado, mesmo eu atrasei até na apresentação, mas acontece, deu tudo certo. Eu só tenho a agradecer a tudo que eu tive nesses 2 anos e meio e que eu espero agora com esses 4 sejam com grande sucesso, como